Olá a todos, eu sou Caio Pimenta e sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7, site de cinema produzido aqui em Manaus há 7 anos e meio. E hoje a gente começa a falar sobre temporada de premiações e, para começar bem, vamos falar do Brasil no Oscar, nessa disputa do Oscar 2022. Não é porque Deserto Particular, infelizmente, não aparece na shortlist de filme internacional que o Brasil não tem seus representantes. Temos Bob Cuspe, que está tentando uma vaga em melhor animação, e em curta-metragem live action, temos Seiva Bruta. E para falar sobre este filme, eu converso agora com o Gustavo Milan, diretor do filme. Muito obrigado, Gustavo. Como é que você está? Estou ótimo, Caio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Gustavo, queria saber de você... como é que tem sido a expectativa? Está muito nervoso, está ansioso, está tranquilo? Como é que tem sido esses dias, assim, até a divulgação das nomeações que acontece ali em fevereiro? Tá de boa? Você está relaxado ou não? Não, estou tranquilo porque eu tenho recebido bastante apoio, tanto dos amigos quanto das pessoas do cinema e até pessoas que eu não conheço também, que têm escrevido para mim, desejado boa sorte, torcendo pelo filme. Então, essa torcida encoraja, mas claro que é uma expectativa grande, primeiro porque é a primeira vez que eu também estou numa corrida do Oscar, e porque o Oscar tem uma projeção internacional muito grande, tem pessoas do mundo inteiro acompanhando, então sempre tem uma dose de adrenalina extra correndo, mas está tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Mas você já deixou reservado, assim, já sabe o smoke que você vai e tal, se rolar? Deixar só se for reservado na loja, né? Porque eu vou ter que alugar Não, ainda não pensei nisso. Não, tá muito longe ainda para pensar nisso. Tem muita coisa para pensar antes. Tem que tentar divulgar o filme o máximo possível. Inclusive, é muito importante estar aqui conversando com você, com seus ouvintes, porque é assim que a gente... O curta-metragem depende muito do boca a boca, né? Então, Isso é muito importante. Então, esse é o trabalho é nisso que eu estou pensando hoje. Colocar o filme no mundo. A gente vai falar bastante desse processo de campanha daqui a pouquinho, mas, Gustavo, queria que você falasse, para quem não te conhece, onde que você nasceu e como é que foi esse processo do audiovisual? Você já era um cinéfilo quando era garoto, ia no cinema sempre, ou não era muito ligado e de repente bate aquele estalo? Como é que surgiu essa paixão também no cinema para você? Sua família é ligada a isso? Como é que foi que aconteceu? Tem um pouco da família, sim, mas eu acho que a minha vida no cinema começou mesmo porque na minha primeira infância, eu era mágico. Eu era fissurado em mágica. Sempre que eu tinha uma oportunidade, um dinheirinho sobrando, eu ia na loja, comprava um truque de mágica e ficava treinando em casa e adorava apresentar mágica para os meus familiares, no Natal, nos eventos de família. E o cinema tem uma história muito, muito próxima com a história do mundo mágico, né? Então, depois que a minha carreira de mágico não decolou, eu acho que o cinema foi a segunda opção. Mas, na verdade, teve um interlúdio aí muito grande, porque eu fiz Direito, minha faculdade, me formei em Direito em São Paulo, nasci e fui criado em São Paulo a vida inteira, e aí fiz Direito em São Paulo, cheguei a advogar, era advogado tributarista e societário, um mundo completamente diferente do mundo do cinema. E se bem que também tem uma história interessante, porque há anos atrás, quando o Brasil ainda não tinha escolas de cinema, não tinha uma formação de cinema, muita gente do cinema veio do direito, né? Kaká Jags, por exemplo, um mestre que veio da escola do direito. Então, tem já uma ligação também do direito com o cinema, acho que pelo interesse das humanas, né, das histórias, da narrativa, de como a sociedade se comporta, tem uma correlação. Mas, enfim, fiz Direito, fui trabalhar como advogado,
Também não dei certo como advogado, não dei certo como mágico. Você era melhor advogado ou mágico? Mágico, com certeza. Porque eu fazia com mais paixão. Eu fazia mágica com muita paixão. O direito nem tanto. Mas foi importante também o momento do direito na minha vida. E depois, aí eu tenho um primo mais velho, que é franco-brasileiro, e ele é diretor, cineasta, né, também, e ele tinha acabado de fazer um curso em Nova York e trouxe um curta-metragem que ele fez em Nova York, uma ficção científica que ele escreveu e dirigiu, micro orçamento. Assim, você imagina que é um filme de estudante em Nova York, ficção científica, micro orçamento. Mas eu fiquei encantado pelo filme. Ele me mostrou o filme e eu lembro que eu até hoje falo que foi o filme mais importante da minha vida, porque foi o filme que me fez voltar a acreditar na mágica, na possibilidade de se fazer filme. Eu estava ali com meu primo, que teve a mesma criação que a minha, e ele estava fazendo uma coisa que eu achava que era só para seres muito especiais, assim, que nem ser astronauta, jogador de futebol. Achava que não dava para mim, mas estava lá meu primo fazendo curtas e aí ele me chamou para participar de um documentário que ele ia começar sobre a Rua Augusta, em São Paulo. Para quem não conhece, a Rua Augusta é uma rua importante na cidade que liga um dos bairros mais privilegiados da cidade ao centro de São Paulo. Então, à medida que você atravessa a avenida, você vai vendo a transformação da sociedade, da cidade. E eu fui trabalhar com ele nesse documentário, que nunca chegou a ficar pronto, mas a gente fez toda a pesquisa, foi atrás de personagens, e chegou a filmar algumas coisas, e para mim foi o que bastou para eu saber que o meu caminho era no cinema mesmo. Aí mudei, deixei o direito, parei de advogar. Isso foi quando, mais ou menos? 2013. 2012, 2013. Não faz muito tempo, né? E aí fui fazer um curso de documentário em Paris. Meu primo é franco-brasileiro e ele me recomendou, falou, vai para essa escola que é ótima, chama Atelier Varin, em Paris, e vai ser uma boa experiência para você. E eu fui, sem falar zero de francês, assim, na cara, na coragem mesmo. Pedia coisa para comer, vinha tudo errado, era uma bagunça. Mas foi ótimo, foi uma super experiência. A cidade também, Paris, é uma cidade que vive muito cinema, eu pude assistir filmes do mundo inteiro lá. E aí voltei para o Brasil e comecei a fazer meus curtas aqui, coisas pequenas. Tive o privilégio de poder trabalhar no set do Grande Circo Místico, em Portugal, durante as filmagens do Grande Circo Místico, do Kaká. Qual era a sua função lá? Eu era estagiário de produção, mas tinha envolvido de tudo. Desde sanduíche para o Kaká, até fazer anotação de reunião, tudo. Mas o sanduíche você entregava certo, né? Não tinha o pedido errado. Sanduíche não. O Kaká, ele gostava do sanduíche dele, eu tinha muito prazer em fazer o sanduíche dele, mas foi uma experiência maravilhosa para mim. E aí fiz um pouco do making off. E tem a coisa da mágica também, né? O filme trabalha Total. Isso, né? Tem essas ligações interessantes. Tem essas ligações malucas. É super, é mágico. O filme é mágico, né? Então, essa experiência também foi muito importante. E aí eu senti que eu queria mais conhecer o mundo da ficção. A porta do cinema tinha sido pelo documentário, mas eu queria experimentar a ficção. E aí prestei para algumas escolas nos Estados Unidos, entrei na NYU e tô lá até hoje, faz 5 anos. Esse mestrado super longo da NYU. Tô no meu último ano agora. E lá, aproveitando, qual é o tema do seu mestrado, assim, que você está fazendo, tem que entregar um trabalho lá final, né? Eu não sou muito bom nessas coisas, eu tento fazer mestrado, mas eu sou péssimo. Mas você tem algum tema, assim, específico no seu mestrado, seu trabalho final?
Na verdade, você Satélite? faz filmes, né? No mestrado da NYU, Ah, nesse tá. programa que eu Entendi. tô, você faz filmes. Então, o Seiva Bruta, por exemplo, foi um trabalho que eu fiz dentro da universidade, no meu Entendi. segundo ano lá na faculdade. E eu tenho um novo curta-metragem que eu filmei em São Paulo, na verdade em Areias, no município próximo de São Paulo, em janeiro do ano passado, e eu estou fazendo a pós-produção dele, então eu vou entregar esse novo curta-metragem como o meu trabalho de conclusão de curso. Entendi. E assim, Gustavo, você falou escola em Paris, aí agora fazendo mestrado em Nova York. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de estudar fora, que na época que você foi, né, agora o dólar já está um pouco mais impeditivo, né, mas na época que você foi estava ainda acessível, digamos assim. Quais portas se abriram? O que você... poder falar um pouquinho da experiência, do que essas escolas, tanto lá de Paris quanto a de Nova York, elas trouxeram para ti, né? Que elas te abriram os olhos para o cinema, o audiovisual, a forma até de encarar o setor? Eu acho, Caio, que pelo menos é o que eu tenho aprendido até hoje, né? Cinema é um pouco hora de voo. Assim, é o quanto você tem a oportunidade de sentar lá na cadeira do piloto e ficar pilotando até você acertar. Então, sonhar com o cinema, eu acho que é uma das principais coisas que você pode fazer, independente se você estiver estudando na França, no Brasil, nos Estados Unidos, mas se você todo dia acorda e fica sonhando com o filme que você quer fazer, fica indo atrás de história, fica vendo referências, assiste filmes, fica imaginando, eu acho que isso vai criando dentro de você um certo tipo de preparo emocional para você, quando tiver realmente um roteiro em mãos que você gosta, você está pronto para dirigir. Porque realmente o aprendizado do cinema vem de todo lado. Vem do professor da escola? Vem. Mas não é isso o mais importante. Eu posso falar para você, com certeza absoluta, que na minha experiência em Nova York, o mais importante para mim foi conviver com os outros alunos. E estavam no mesmo lugar do que eu. Gente que veio da arquitetura, gente que já tinha feito cinema também, mas muita gente que nunca tinha experimentado nada no cinema, mas que tinha uma vontade de fazer coisas, sonhava com filmes o dia inteiro, e eu acho que esse é o tipo de energia que acaba fazendo a diferença na hora que você vai fazer um filme. E tinha alguém de direito lá? Ou era só você? Não, de direito acho que só eu, mas tinha gente de filosofia, de arquitetura, tinha de todo lugar, de letras, muita gente das letras. Beleza, Gustavo. Então vamos falar um pouquinho sobre Seiva Bruta. Vamos falar agora do filme. Você falou que você estava falando agora, né? É pensar sempre, todo dia, na obra que você quer fazer, no filme que você está planejando. E aí eu queria saber como é que você chegou nessa história, né? Que se passa aqui na região norte, no Brasil, ali com a Venezuela, na fronteira. Como é que isso chegou para você? Como é que você falou, poxa, eu vou fazer um filme sobre esse tema, essa crise migratória de muita gente vindo da Venezuela para o Brasil, passando por Manaus. Como é que isso foi surgindo na tua cabeça? Você viu alguma notícia? Estava lendo? Ou era a questão da crise migratória na Europa que te chamou atenção para ver o que estava acontecendo por aqui? Como é que surgiu isso para ti? Um pouco de tudo, Caio. Eu acho que para responder essa pergunta é ótima e eu tento responder ela para mim às vezes, porque às vezes eu me pergunto de onde que veio essa ideia para o filme, né? Assim, algumas coisas eu consigo responder com lógica, mas outras coisas eu consigo só ter palpites. E eu acho que, como eu estava conversando com você antes, a minha família é uma família que também migrou para o Brasil. Minha família veio do Líbano no começo do século XX, em 1914, e eu cresci escutando histórias de imigração. Eu cresci escutando histórias sobre a diáspora libanesa. E meu avô me contava as histórias, muitas palavras em árabe. Meu pai também me contava muitas histórias. Então, de alguma forma,
eu fui introduzido para essa narrativa da imigração desde muito cedo. Isso estava dentro do meu código emocional, desde muito cedo. E aí um evento que aconteceu na minha família, que não tem tanto a ver com imigração, mas que foi muito marcante na minha infância, foi o fato da minha mãe ter amamentado o meu primo. Minha mãe, eu tenho um irmão mais velho, o Rafael, e eu tenho uma tia que tem um filho da mesma idade do meu irmão mais velho. Quando os dois nasceram, minha mãe tinha leite, minha tia não tinha leite na época, então minha mãe foi quem amamentou o meu primo. E eles criaram uma relação muito forte, tanto o meu primo com a minha mãe, quanto a minha mãe com a minha tia. E eu vim um pouco depois disso, não era nem nascido. Mas quando eles me contaram essa história, eu sempre achei fascinante, eu sempre achei lindo esse momento da minha família. E, de alguma forma, essa história expandia, para mim, as fronteiras do que é a maternidade. Mas eu não entendia o que ela significava e eu não sabia falar sobre isso artisticamente. Quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2017 para fazer a NYU, eu comecei a sentir muita falta do Brasil. Na verdade, eu já tinha sentido muita falta na França, mas em Nova York foi mais pesado. Assim, foi realmente uma falta muito grande do país, da minha família. E aí eu acabei o meu primeiro ano na faculdade e vim para o Brasil para passar férias. Isso foi em 2018. E em 2018, você ligava a televisão, você abria um jornal, o tema da Venezuela era muito presente. Aí sim eu me lembro disso como um fato, que teve uma manhã que eu estava tomando café da manhã e eu abri o jornal e vi uma foto de uma venezuelana andando na estrada e ela estava trazendo um filho com ela, um bebê de colo. E eu liguei essas duas histórias, eu liguei essa imagem com a história da minha família, com o que tinha acontecido entre minha mãe, minha tia, meu primo. Eu falei, nossa, tem uma ligação, mais uma dessas ligações, né, que a gente estava falando antes, muito poderosa aí, eu quero investigar isso melhor. E aí eu fiz 3 viagens até a fronteira do Brasil com a Venezuela, em Pacaraima, em Boa Vista. Fui visitar os acampamentos, tanto os acampamentos que eram organizados pela prefeitura de Boa Vista, quanto os acampamentos da Acnur, da ONU, e fui conversando com várias pessoas, né? E elas foram me contando como estava sendo a experiência delas de deixar a Venezuela para ir para o Brasil. E em uma dessas conversas eu conheci uma mulher que estava viajando com uma criança de colo e ela deixava a criança dela todo dia com uma outra mulher, uma outra venezuelana, porque ela tinha conseguido um trabalho de diarista. Não era de diarista, ela trabalhava acho que 3 vezes por semana, tomando conta dos jardins de algum lugar, não sei se era uma casa, uma propriedade lá em Boa Vista que ela conseguiu. E ela deixava o filho de colo dela com essa outra mulher. Então, eu via ali uma história se repetindo, né? Uma história que tinha acontecido na minha família, que estava vindo acontecer ali. E aí foi lá que eu escrevi a primeira versão do roteiro, que começava na Venezuela. A primeira versão do roteiro começava com a personagem principal na Venezuela, ela se despedia da mãe, deixava a filha com a mãe, atravessava a fronteira, e aí conforme o roteiro foi evoluindo, eu fui percebendo que eu podia eliminar esse começo e começar a história bem mais pra frente já com ela no Brasil. Mas... Agora só... Sim. Não, é isso. Eu falei demais. Não, sem problema. Não. A única coisa que eu só queria tirar uma dúvida é, quando você viajou, você falou fui 3 vezes para Boa Vista, ali na Pacaraima, né, a fronteira, você já foi tendo uma noção de que você iria fazer um filme, não sabia o que era exatamente, ou isso foi se desenvolvendo ali? Não, eu sabia que eu já queria fazer um filme, porque eu estava procurando já um próximo projeto, né?
Então eu já fui assim, eu acho que aqui tem uma história que vale a pena ser contada. E o filme inicia essa viagem, vai percorrendo a BR-174, às vezes confundo com a 319, mas é 174, que ele vai em direção de Boa Vista para Manaus. Quando é que você foi pensando nessa questão, até logística mesmo, de fazer o filme no meio da Amazônia, e ser até uma espécie de road movie, né? Ele não é aquele road movie tradicional que mostra um monte de coisa, mas ele tem ali características de road movie. Como é que você foi fazendo isso dentro dessa logística que é gigantesca? A Amazônia é um continente quase. Como é que você foi planejando isso? E é legal você falar de road movie, porque os road movies também são muito importantes para mim. Tanto, vamos falar de novo do Cacau, Bye Bye Brasil, foi um filme que me emocionou muito quando eu assisti, mas a Central do Brasil também, tem tantos road movies importantes no Brasil, até o Céu de Sueli você poderia ver como um road movie também, se você expandisse aquela história. Mas, enfim, já tinha também essa formação do cineasta de road movie dentro de mim pelos filmes que eu tinha assistido. E quando eu fiz o percurso de Pacaraima até Manaus pela primeira vez, eu fiz o percurso pensando justamente nisso, né? Como é que eu vou, um pouco com cabeça de produtor, como é que eu vou fazer para filmar essa história e não ter que deslocar toda a nossa equipe por centenas de quilômetros, porque além de ficar caríssimo, você perde muito tempo, enfim, tem todos os problemas, né, de você fazer deslocamento. Então eu fui dirigindo de Pacaraima até Manaus e procurando locações, tirando foto, assim, ó, aqui dá para ser isso, inclusive a locação, que eu acho uma das locações mais importantes do filme, das casas, da cidade que está sendo construída, foi uma locação que eu encontrei durante essa primeira viagem que eu fiz de Pacaraima a Manaus. Fica onde? O roteiro não tinha essa. Fica em Presidente Figueiredo. Ah, sim, Presidente Figueiredo. Para quem não sabe aqui a localização, Presidente Figueiredo é uma cidade que fica a 107 quilômetros de Manaus, e na estrada tem uma boa estrada, tem estradas muito piores aqui na Amazônia, mas essa é uma boa estrada, então não é tão ruim assim, né? Tão distante. E tem cachoeiras maravilhosas também. Sim, e o pessoal exatamente. de Presidente Figueiredo foi incrível, super, ajudaram muito na produção do filme, foi a nota 10, assim, as pessoas foram incríveis mesmo. Mas então, a intenção de dirigir de Pacaraima até Manaus foi justamente essa, tentar encontrar o melhor lugar para se filmar, sem ter que viajar muito, e tive a surpresa de encontrar essa locação que não existia no roteiro antes, e quando eu vi, eu falei, não, isso aqui faz total sentido, eles pararem para dormir aqui. E aí, quanto tempo foi de gravação? Vocês ficaram mais nessa região metropolitana de Manaus, Presidente Figueiredo? Vocês chegaram, enfim, o deslocamento? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quanto tempo de gravação? E se teve algum caos de bastidor, se você puder contar aí, fique à vontade. Teve muito. Não sei se dá tempo de contar todos, mas as filmagens, eu acho que, se não me engano, levaram 6 dias. 6 dias. E meio, se eu não me engano. Por quê? Primeiro, a gente ficou entre Presidente Figueiredo e Manaus. Na verdade, a gente filmou quase o filme inteiro em Presidente Figueiredo, só a cena do porto que foi feita em Manaus. O resto foi feito tudo nos arredores de Presidente Figueiredo. Porque tem uma vantagem também, você filmar numa cidade menor, você consegue, por exemplo, bloquear, como é um road movie, a gente precisava da estrada, a gente conseguia bloquear um pedaço da estrada sem atrapalhar o tráfego, claro, mas conseguia essa locação das casas, conseguia a locação da árvore, tudo na região de Presidente Figueiredo. E aí o porto mesmo que tinha que ser em Manaus, mas na primeira diária, na cena em que ela está debaixo da árvore, a gente filmou aquilo na primeira manhã e a câmera deu um problema, a gente estava filmando em película, né? A gente filmou em 16mm e na verdade foi muito difícil de encontrar uma câmera também no Brasil 16mm,
a gente teve que meio que reformar uma câmera aqui em São Paulo, e levamos essa câmera reformada para Manaus, e no primeiro dia de filmagem a câmera quebrou. Ela deu um problema dentro do magazine dela, ela estourou uma correia, e a gente perdeu tudo que a gente tinha filmado na primeira manhã. Então foi... Vontade de chorar já, né? Nossa. Primeiro dia de filmagem, a gente perdeu a primeira manhã. À tarde, que estava programado para fazer umas filmagens na estrada, chovia assim umas 5 vezes, então a gente não conseguiu filmar. Isso foi quando? Vocês vieram gravar aqui quando? Dia 17 de janeiro. Que dia é hoje? Janeiro, hoje é já 14. 14. Janeiro é um mês complicado aqui, chove o tempo todo. 17 de janeiro de 2019. 2 anos. Foi exatamente. 3 anos atrás. 3 anos atrás. Então teve esse problema. E eu me lembro do meu produtor, ele entrou no meu quarto à noite, na pousada que a gente estava ficando em Presidente Figueiredo, e eu estava emocionalmente acabado. Assim, não acreditava no que estava acontecendo. E ele que me colocou para cima. Ele falou, não, vamos lá, estamos aqui, vai dar certo, a gente vai arranjar um tempo depois para cobrir para refazer essa cena que a gente perdeu. E de fato conseguimos. Deu tempo de fazer tudo. Tem algumas coisas que a gente não conseguiu refazer, mas eu acho que não prejudicou o filme como um todo. E aí tem todos os desafios da produção, né? Um curta-metragem com caminhão, bebê, cena noturna, barco. Tem tantos desafios de produção, de logística, de direção, que cada dia de filmagem era uma aventura, assim. A gente teve muita sorte, equipe todos muito profissionais, o que faz toda a diferença, mas também tem um deus do cinema que estava olhando por nós, tá? Porque muita coisa que poderia não ter saído do jeito como a gente gostaria, mas que deu certo. 2 perguntas rápidas, Gustavo. O filme teve financiamento de editais ou era a verba do mestrado? E a questão da equipe, assim, teve equipe local, amazonense, ou você já tinha uma equipe toda formada? Como é que foi isso? Primeiro, o financiamento. Teve um pouco de dinheiro da universidade. Eles ajudam. Eles têm um convênio com a Kodak. Então, o filme eu consegui pela Kodak, por esse convênio da universidade com a Kodak. E eles também ajudam um pouco com o dinheiro. Mas o grosso do orçamento veio através da Lei Rouanet. Eu consegui aprovar o projeto na Lei Rouanet em 2018, ainda no governo do Temer, e consegui fazer a captação quase inteira do filme pela Lei Rouanet, e um pouco também da vaquinha dos amigos, dos familiares. Parte essencial, né? Nunca pode faltar essa. Não tem como faltar. Então, você viu só, teve os amigos e a Rouanet ainda, se tivesse sido 1 ano depois, eu acho que você não tinha conseguido. Pois é, não, eu acho que o nosso projeto foi que eu saiba, eu acho que foi um dos últimos a ser aprovados na Rouanet. Porque logo em janeiro de 2019, que foi quando trocou o governo, as coisas já começaram a empacar. Então, até nisso a gente teve sorte de conseguir ser aprovado em 2018, ainda no governo anterior. E o que mais? E aí, me perguntou... A equipe local. A equipe. Nossa, um sonho. Trabalhar com as pessoas de Manaus foi um sonho. Eu tenho um produtor de São Paulo com quem eu estou acostumado a trabalhar, que é o Gustavo Morosini, que é um craque na produção. Hoje ele está fazendo Steadicam, mas é um gênio da produção, e ele conseguiu desenvolver o que eu acho que foi o melhor balanço entre a equipe de São Paulo, que foi, e a equipe de Manaus. Então, a assistente de direção veio aqui de São Paulo, mas a gente tinha produtor o Robson Medina, que é um produtor baseado em Manaus, que foi incrível, que ajudou a gente a montar a equipe. Então, a parte os gaffers, eletricistas, maquinário, tudo de Manaus. Então, foi... Perfeito.
Não, eu acho que foi um acerto isso, de ter feito essa combinação também da equipe que foi de São Paulo e das pessoas de Manaus. Perfeito. Queria só que você falasse aqui, antes da gente começar a falar da circulação do filme, sobre a Samantha Castillo, né, que é a atriz protagonista do Seiva Bruta. Queria que você falasse um pouquinho dela, porque eu a conheci no Pelo Malo, que é um filme maravilhoso, venezuelano, uma atriz excelente, é uma das melhores atuações femininas do cinema latino da década passada. Como é que foi tê-la no filme? Como ela já topou de cara? Ela se envolveu no projeto? Como é que foi essa chegada? E quando é que você falou, poxa, eu quero ter a Samantha, vou tentar? Como é que foi isso? Então, eu estava procurando, né, o elenco do filme e eu queria começar pela personagem da Marta. E eu não conhecia a Samantha, não tinha assistido Pelo Malo. E a minha intuição primeira foi procurar na Venezuela. Então eu consegui, acho que mandei um e-mail do nada, assim, pro tipo Mancini que eles têm na Venezuela, e tinha uma pessoa lá, Andréia, esqueci o sobrenome dela, mas que começou a me ajudar a fazer a pesquisa de elenco, e enfim, ela foi me mandando algumas opções e eu não estava encaixando, assim, pessoas ótimas, mas que não serviam ao personagem da forma como eu imaginava. E aí, em São Paulo, eu me lembrei uma grande amiga minha, que é a Estrela Strauss, que é uma preparadora de elenco. E eu sei que a Estrela morou na Argentina durante um tempo, e eu falei assim, a Estrela deve conhecer alguém, ou pode me dar alguma dica. E foi ela que me falou do Pelo Malo. Ela falou, Gustavo, assiste esse filme, Pelo Malo, e presta atenção na Samantha. E eu te juro, Caio, acho que eu assisti 3 minutos do filme, ou 4 minutos do filme. Você já... Eu falei, arrepiei, assim, falei assim, é ela, é a Samantha, não tem como, eu preciso achar ela agora, né? A Samantha me ajudou, a Estrela me ajudou a entrar em contato com a diretora do Pelo Malo, a Mariana Rondon, e a Mariana me passou o contato da Samantha. A Samantha leu o roteiro e ela fechou na hora. Ela falou assim, nossa, eu adorei o projeto, adorei a história. A gente fez um Skype na época, nos falamos assim, fez um primeiro contato e ela vibrou muito. E então foi um daqueles dias que eu senti que o filme mudou assim de patamar, assim, que o filme ganhou uma musculatura que até então não tinha, né? Quando a Samantha abraçou o projeto, a gente ganhou muita força. E aí foi mais fácil também de encontrar os outros atores venezuelanos, tanto o Abílio quanto a Brenda. Mas uma curiosidade é que nenhum dos 3 estava na Venezuela. E é por isso também que os meus primeiros contatos que eu fiz na Venezuela foram tão difíceis para eu conseguir encontrar alguém, porque muitos atores venezuelanos já não estão mais na Venezuela. Ou estão no México, ou estão na Colômbia, ou Argentina. A Samantha, inclusive, neste momento que estamos falando, está no Brasil, gravando um longa-metragem em Curitiba. Então, né, por isso também foi tão difícil de encontrá-la. E quem me ajudou muito foi o Beto Benides, que também é um venezuelano que está morou no Brasil durante muito tempo, acho que hoje está na Bolívia, se eu não me engano, não sei, mas ele também conhece todos os atores venezuelanos, leu o roteiro e foi um parceiraço. Foi ele que me indicou o Abílio e a Brenda. Então, eu tive muita sorte de ter encontrado essas pessoas que me colocaram em contato com esses atores venezuelanos que são incríveis. Assim. Foi uma honra trabalhar com eles. Você falou do salto, né? Que acho que isso é visível também na tela. O filme é bom, a história é boa, mas com a Samantha eu acho que ganha uma potência ainda maior, uma força impressionante. Ela eleva o filme impressionante. Então eu recomendo a todo mundo que está ouvindo, além de Seiva Bruta, assistir Pelo Malo, da Mariana Rondon, que são 2 filmes muito bons. Vamos tudo que a Samantha fez e vai fazer é para assistir, porque ela é incrível. Sem dúvida. Vamos falar agora um pouquinho do giro que o filme foi dando ao redor do planeta. Ele foi selecionado, assim, pré-selecionado, né, qualificado, na verdade, para o Oscar ao vencer o prêmio de melhor curta no Short Shorts Film Festival Ásia, que foi
no Japão, isso em 2021. E aí passou por vários festivais, no Brooklyn, nos Estados Unidos, Rhode Island, levou o prêmio de melhor curta latino no Directors Guild of America, e ele já foi apresentado ou ainda vai ser no Festival de Palm Springs, na Califórnia, Gustavo? Já foi também. Já foi. Foi no ano passado. Então, e circulou também na Europa, enfim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você percebe essa recepção do público em relação ao filme no exterior? E eles têm uma noção, ou eles não fazem a menor ideia do que tá dessa crise migratória da Venezuela para o Brasil? É um susto para eles ou eles já têm uma noção? Como é que tem sido essa recepção para você? Como é que tem chegado o que as pessoas assistem? Eu sei que a gente está em tempos de pandemia, então não tem aquele contato, às vezes, que se tinha antigamente, físico e tal, mas eu acredito que você deve receber o que chega desses locais. Então, eu queria saber de você, o que está chegando, o que as pessoas estão sentindo do filme. Pois é difícil mesmo, com a maioria dos eventos, a maioria dos festivais que o filme participou foram festivais online, então essa distância com o público eu acho que faz muita diferença na hora de você sentir o que as pessoas tiram do filme, como elas recebem, mas alguns festivais foram presenciais, como por exemplo o de Palm Springs, e aí sim eu tive a oportunidade, eu estive no festival inclusive em Palm Springs e tive a oportunidade de conversar com as pessoas que assistiram o filme, ou pessoas que me procuraram para conversar. E eu acho que, assim, o que está acontecendo na Venezuela, o êxodo venezuelano, todo mundo sabe. O mundo inteiro sabe o que está acontecendo. Eu acho que as pessoas gostam de assistir o Seiva Bruta, primeiro, porque tem principalmente nos Estados Unidos, tem uma certa surpresa deles em ver uma questão imigratória que não envolva os Estados Unidos diretamente, dentro das Américas. Então, eles assistirem um filme que retrata um personagem que sai de um país dentro da América do Sul e vai para outro país da América do Sul, isso é um pouco diferente para eles, porque eles estão acostumados a ver histórias em que os personagens vão para os Estados Unidos, né? Então tem uma surpresa, de uma certa forma, aí. E acho que uma outra coisa que chama a atenção, e aí só não nos Estados Unidos, mas principalmente também na Europa, no Brasil, pessoas que assistem o filme, eu acho que elas se interessam pelo fato do conflito ser entre venezuelanos. A história se dá entre venezuelanos que estão passando pelas mesmas dificuldades, né? Claro que você tem por trás todo o cenário político e econômico da Venezuela, mas o drama principal da história se dá entre aqueles venezuelanos. Então eu acho que isso também chama a atenção das pessoas e elas se conectam por ser um microcosmo entre venezuelanos. E assim, você falou das reações nos Estados Unidos. No Japão, por exemplo, onde o filme foi qualificado para o Oscar, chegou alguma coisa assim para você? Os japoneses acharam estranho? O que eu queria saber, assim, tipo, dos europeus, dos japoneses, teve alguma coisa assim que chegou para você? Não, eu acho que não diretamente do Japão teve uma mensagem que chegou do consulado brasileiro no Japão, que tinha uma representante no festival, e essa representante me escreveu depois, dizendo que o filme foi super bem recebido, enfim, tinha sido um sucesso lá. Mas diretamente dos japoneses eu não recebi nada. Mas o fato do filme ter ido bem nesse festival e ter ganhado lá, eu acho que mostra um certo entusiasmo deles. E a gente também ganhou um festival na Itália, em Sulmona. De novo, não recebi. E Sulmona é uma cidade super pequena, né? Então não conheço ninguém em Sulmona, ninguém me inscreveu, mas o fato do filme ter ido bem no festival mostra um certo interesse. E passou também na Austrália, passou na Croácia, passou na França, então foi bem recebido na Europa também o filme. E mostra uma universalidade da história, né? A gente tem a crise migratória, a questão do amor de mãe, enfim, essas coisas. Essa universalidade da história que eu acho que capta todo mundo, assim, por mais que às vezes não esteja inteirado, né,
no assunto, no contexto político, social, eu acho que os temas que o que está na base da história ali acaba sendo universal. Mas vamos então falar do Oscar. Quando saiu lá a shortlist, você estava imaginando? Porque assim, tudo bem, alguns casos o cara já imagina, tem aquela boca a boca, ouve alguma coisa assim, né? Olha, pode ser indicado e tal. Tem a imprensa americana que às vezes diz, olha, isso aqui tem chance, isso aqui tem chance. Mas no teu caso, assim, com Seiva Bruta, foi algo que assim você falou, assim, alguém mandou pelo zap, você falou, tá de sacanagem, até parece, tá? Ou então foi tipo, não, eu sabia que ia acontecer, eu tinha certeza. Como é que foi? Quando você soube da notícia, veio a lista, qual foi a reação? Eu estava acompanhando, eu sabia que a notícia ia sair naquele dia. Eu confesso que eu tentei encontrar o portal onde eles iam anunciar, não encontrei, e meio que foi assim, bom, daqui a pouco eu vou descobrir, por bem ou por mal, daqui a 2 horas, ou alguém vai me escrever uma mensagem, ou eu vou encontrar esse site, mas eu estava antenado que a shortlist ia sair no dia 21 de dezembro, como foi. E, bom, tinham 150 filmes, né, nessa primeira, 150 filmes que tinham sido qualificados para tentarem entrar na shortlist, que são agora só 15. Então Sim. A gente tinha uma chance pequena, mas ao mesmo tempo o fato da gente ter ido bem no Japão, no festival, no Short Shorts, foi um bom indicador para o filme, porque geralmente esse festival no Japão premia um filme que acaba entrando no Oscar. Então, e também o Rhode Island, que a gente foi nos Estados Unidos e ganhou primeiro prêmio no festival, também é um festival que costuma ter o mesmo gosto assim do Oscar. Então, como a gente foi bem em Rhode Island, foi bem no Short Shorts, tinha por que acreditar que ia dar certo. Tinha uma expectativa. Ao mesmo tempo, eu dei uma pesquisada uma semana antes da shortlist sair, nessas previsões que são feitas na internet, pelos sites especializados de cinema nos Estados Unidos, e não tinha nenhum que apontou Seiva Bruta como um filme que entraria na shortlist. Então, acho que só eu mesmo tinha essa expectativa. Você entregou a Deus, falou, vai. Tô torcendo, mas feliz, né? Já fiz minha parte. Agora vai ser o que tem que ser. Mas foi uma alegria muito grande. Estou muito feliz. E essa trajetória em festivais, assim, passou no Short Shorts, ali você, assim, quando você foi selecionado para lá, já começou esse pensamento? Ou, assim, você já tinha... Vou tentar aqui porque tem essa vaga do Oscar, ou não, era tipo, vou tentar, é um festival importante, vou colocar o filme aqui. Teve esse pensamento, assim, com segundas intenções? Não, tem, assim, quando eu mando o filme para festival, eu tento entender qual que é o perfil do festival, antes de mandar. Os perfis são muito diferentes, né? Eu já sabia que o Short Shots tinha uma semelhança com o gosto do Oscar. Mas, enfim, eu não achava que com tanta confiança que a gente ia ganhar o festival. Mas eu já mandei o filme sabendo que se a gente levasse o prêmio lá, a gente estaria mais perto da corrida do Oscar. Então, isso foi meio que premeditado. Ah, sabia. O Gustavo, o Gustavo, ele é aquele assim, sou tímido, mas tô aqui tentando, mas já tem que ficar pensando ali, antecipando, visualizando as coisas, né? É aquela coisa, mas não custa nada, né? Não custa nada, vou tentar. E deu certo, né? Tá dando certo. Não, mas custa, esse que é o problema, é que custa. Cada vez que você manda um filme para um festival, custa muito. Imagino. E é por isso hoje que você precisa... mais, né? Em dólar. Então é por isso que você precisa fazer uma pesquisa antes, séria. Assim, não, esse festival tem a ver com o meu filme? E esse festival tem alguma coisa, né, que pode ajudar o filme a chegar em outro lugar? Porque senão não tem dinheiro que dê conta de ficar mandando filme para todos os festivais. E eu queria saber agora, Gustavo, assim, campanha de filme para melhor filme, ator e tal, a gente conhece já, quem acompanha a temporada de premiações sabe como é que funciona.
Como é que é para curta-metragem no Oscar? Como é que funciona? Você não tem como dar um jantar para os caras da academia lá, então como é que funciona? Boca a boca, é divulgação, você fala com as pessoas certas, como é que, assim, tem alguém, alguma distribuidora, alguma empresa que está ajudando a impulsionar o filme, que leva a produção para as pessoas que podem influenciar, como é que funciona? Tem um pouco de tudo isso. No final do ano passado, eu consegui licenciar o filme para New Yorker, que é uma revista lá em Nova York, uma revista importante. E, na verdade, o contrato foi com a Condé Nast, que é a dona da revista. E a Condé Nast tem ajudado a fazer uma divulgação do filme, tanto no Instagram da New Yorker, que tem 6 milhões de seguidores, quanto anúncios que eles estão fazendo nas revistas, mas claro, coisas pequenas, que também é um curta-metragem, mas eles têm ajudado bastante a fazer uma divulgação lá fora, né? E muito boca a boca, a mídia, principalmente depois que eu entrei na Shortlist, teve bastante exposição, e essa exposição acabou criando alguns contatos para eu conversar com outras pessoas, como por exemplo com você, que eu não conhecia antes. Então esse tipo de coisa ajuda muito na campanha. E a academia tem e isso vale para todas as categorias, não só para o curta. Ela tem você tem que seguir algumas regras, né, na campanha. Você não pode, enfim, pedir um voto para um membro da academia. Você pode mostrar o seu filme, você pode dizer que você está concorrendo ao Oscar, mas você não pode diretamente pedir o voto. Então, tudo tem que ser de uma forma muito clara, honesta, dizer, olha, eu estou concorrendo, meu filme está na academia, e é isso que você pode falar. E eu tenho tentado fazer isso com as pessoas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Na faculdade, alguns dos meus professores também são membros da academia, então eles também estão ajudando a espalhar a notícia, a divulgar o filme. Então é um pouco disso, mas é muito difícil, cara, porque eu falo para você, eu estou aqui em casa com o computador e eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se as pessoas realmente estão assistindo, se elas estão gostando, se elas não estão. É um pouco de ficar batendo na mesma tecla e torcer para que dê certo. Você estava falando de presentes, essas coisas. Se fosse o Globo de Ouro, acho que você podia entregar uns perfumes, alguma coisa do tipo. E com os professores, se você está tirando 10 com todo mundo, eu acho que eles. Ou se você é aquele aluno mala e tal, o cara, não, esse aí eu não vou fazer campanha para ele, não. Agora, o que você acha que, assim, olhando, você se mostrou um estrategista de escolhendo e tudo mais, os festivais, sabendo as oportunidades. Entendendo a dinâmica, entendendo como funciona o Oscar, quais você acha que são as características que podem agradar o gosto da academia que o Seiva Bruta tem? Eu acho que não, super. Primeiro que dizem que a categoria do curta-metragem é a categoria mais difícil de se prever os ganhadores. Porque não tem grandes estúdios por trás, né? Um cinema muito independente, mas tem algumas coisas que eles dizem que fazem diferença quando você está nessa categoria. Temáticas, por exemplo, com crianças, dizem que vai muito bem, mas eu realmente, dessa parte eu não sei. O que eu posso falar é que o Seiva Bruta tem, acho que, ido bem, porque ele trata de temas que são importantes hoje, não só na Venezuela e no Brasil, mas no mundo inteiro, como o abandono, e tanto o abandono emocional quanto o abandono físico de menores mesmo, a violência contra a mulher, as questões migratórias, os direitos humanos. Eu acho que o Seiva Bruta, ele compila em 17 minutos muitos temas que nos importam muito. Então, eu acho que isso faz diferença. Mas, claro, que se você tiver um ator famoso, como tem um dos concorrentes da Shortlist, eu esqueci o nome do ator agora, um ator super famoso. Como é que chama, Caio? Que ganhou, que fez Manda aí. O Sound of Metal, você deve saber. O Riz Ahmed.
Riz Riz Ahmed. Ahmed. Riz Ahmed. Isso. Eu não sei. Ele tá em ele é protagonista de um dos curtas, que tá concorrendo com Seiva Bruta. Ou Mas seja, olha, ano passado o Oscar Isaac estava num filme desses e ele não ganhou o Oscar, então a gente pode, quem sabe. Pois é, mas foi nomeado, né? É. Foi nomeado, e é um filme belíssimo, eu assisti, o Letterman, muito bom, mas eu acho que faz diferença, né? Se você tem um ator com uma projeção internacional, isso deve fazer alguma diferença. Ajuda, né? Mas acho que o Seiva Bruta chegou onde chegou porque tem todas as qualidades que eu mencionei agora, de uma história que realmente traz coisas importantes. Então, boto minhas fichas nisso. Mas ano passado, se eu não me engano, você estava falando, eu estou lembrando aqui aos pouquinhos de todos os filmes do curta-metragem que foram indicados, tinham 2, se eu não me engano, que eram de língua não inglesa. Um era o israelense, que eu acho é White Eye, que é um filme muito bom, era para mim o melhor, que é um plano de sequência, né? Aí tinha esse do Oscar Isaac, tinha o que ganhou, que eu particularmente não gosto, não sei você. Não, você não pode falar porque você tem que fazer a política do Oscar, depois a gente deixa para depois. Mas mas eu lembro que tinham 2 produções, quem sabe, né? Às vezes o Oscar é generoso, nem sempre, mas com produções de fora. Só para fechar aqui, Gustavo, para a gente fechar já o podcast, mas é uma questão importante. O Ali Muritiba, ele, no momento que, assim, descobriu, viu a lista do shortlist, ele não conseguiu a vaga, e ele falou do processo, né? Ele abriu um pouco do jogo no Twitter, falando do processo da escolha brasileira no Oscar, falou da falta de apoio da Ancine, que é uma questão que já está sendo discutida há um bom tempo, desde que o governo começou. A Ancine, assim, caga e anda para as produções brasileiras, já, no cinema de geral, então no Oscar nem se fala. E a equipe do Bob Cuspe também criticou, que é o filme que eu falei no início, né, que está tentando a vaga agora para animação, uma vaga difícil de conquistar, tem muita produção da Disney ali, mas está tentando... Exatamente. E está fazendo crowdfunding, mas também reclamou da falta de apoio. Eu queria saber como é que você observa essa situação. Você falou ainda há pouco, né, da questão da Lei Rouanet, que o filme conseguiu, apesar dos pesares, esse suporte da Lei Rouanet, mas nessa questão do Oscar, porque campanha é fundamental, a gente sabe, investimento para chegar lá. Não adianta assim, só ter um grande filme, né? A gente, infelizmente, sabe, o Oscar não é só a competição do melhor filme, é o melhor filme com a campanha. Você tem que ter um filme bom, mas tem que ter dinheiro para fazer campanha, senão o teu filme some, né? Quantos grandes filmes, né? Eu pego aqui, por exemplo, First Cow, ano passado, um filmaço, não tinha dinheiro para campanha, ficou esquecido. Como é que você observa isso para o cinema brasileiro, para tentar voltar ao Oscar e não ficar? A gente já está quase 20 anos, se não me engano, sem uma produção em filme internacional. Conseguimos, às vezes, Cidade de Deus, Democracia em Vertigem, O Menino e o Mundo, mas assim, depende de uma circunstância, às vezes, excepcional. Queria que você falasse sobre isso, por favor. Eu posso falar que até agora, assim, eu não recebi nenhum apoio institucional do governo ou nada nesse sentido. Nenhuma mensagem, nem nada, né? Não, quer dizer, recebi dos consulados. Eu recebi do consulado brasileiro em Nova York, recebi do consulado brasileiro em Los Angeles, que parece que é muito ligado com essa parte de cinema, pela natureza da cidade, né? E da Embaixada do Brasil no Japão, quando a gente ganhou lá o Short Shots. E pessoas realmente muito abertas a quererem ajudar o filme, mas com recursos muito limitados, né? Então tem muita boa vontade de algumas pessoas, mas sem recursos. E como você falou, o cinema, principalmente nessa parte de premiação, e ainda mais no Oscar, depende desses recursos. Então, tem muita gente boa querendo ajudar, mas não tem recurso. Em compensação, as pessoas do Brasil que fazem parte da academia e que têm alguma projeção, tanto na indústria aqui dentro como lá fora, têm me ajudado muito com apoio de torcida, vamos lá, me colocar em contato com outras pessoas, gente que escreve, isso tudo faz toda a diferença também, né? Porque às vezes uma porta abre outra e você consegue alguma coisa que você achava que não ia conseguir.
Mas, Caio, é isso. O cinema depende do apoio, pelo menos a estrutura que a gente tem aqui no Brasil depende muito de um apoio governamental e eu espero que esse apoio volte a acontecer o quanto antes, né? Porque ele é muito importante. Beleza, Gustavo, eu te agradeço muitíssimo, desejo toda sorte agora. No início de fevereiro sai a lista dos indicados, então tomara que você leve aquele bom susto de manhã. Bote a sua reação depois lá no Stories, no Instagram, assistindo, para a gente ter que nem a Fernanda Montenegro. Mas desejo sorte para você, o filme é ótimo, quem puder assistir, tá no site da New York ainda, não está? O filme? Na verdade, ele estava no... Na verdade, ele só funciona... Tem um geoblocking, ele não funciona no Brasil, ele só funciona... A licença é só para os Estados Unidos e para o Canadá. Então, ele ainda não está numa plataforma de streaming aqui no Brasil. Mas, quem sabe, no futuro ele esteja, se Deus quiser. Tomara. Mas, enfim, desejo muita sorte para você, tudo de bom, e quem sabe, dia 27 de março, o veremos recebendo a estatueta. Se tudo der certo. Obrigado, Caio, pela oportunidade. Foi ótimo conversar com você. Espero voltar aqui se a indicação acontecer para conversar mais. Fechado. E aí, se você ganhar o Oscar, a gente faz uma com a estatueta aí do seu lado. Fechou? Fechado. Beleza, então. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado a todo mundo. E valeu mesmo. Até o próximo podcast do Cine7. Tchau, tchau.